Casa 2 em astrologia, a casa dos nossos bens materiais, a casa do nosso dinheiro, a casa das nossas prioridades também e de como a gente mantém coisas nas nossas vidas. A gente vai falar hoje sobre a casa 2 dentro da astrologia. Se você é um curioso, se você é um estudioso de astrologia, você sabe que a gente tem no nosso mapa astral 12 casas astrológicas, como se fosse uma pizza, né? Uma mapa astral, essa pizza dividida em 12 fatias, e cada uma dessas fatias é referente a uma área dentro das nossas vidas, algumas áreas dentro das nossas vidas. Né? Entender sobre as casas astrológicas é também entender sobre o nosso mapa astral, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a casa 2, a casa dos nossos valores e a casa dos nossos bens materiais. A gente está entrando nesse assunto agora depois da vinheta. Então, minha gente, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou a Bia Nogueira. Esse é o canal Astropédia, o seu portal de astrologia. Aqui a gente está sempre trazendo conteúdos didáticos, horóscopo, céu do momento, tudo para que vocês entendam melhor os movimentos celestes e consigam aprender um pouco mais, né, sobre essa linguagem que a gente usa tanto dentro da astrologia, tá? Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Curte o vídeo, não deixa para o final porque vocês esquecem, né? Me deixa um comentário aqui para eu saber de que maneira que esse conteúdo tá chegando em você, se tá te ajudando, se tá contribuindo para você entender mais do seu mapa ou não. Todos os feedbacks são super bem-vindos, né? E aqui embaixo na legenda eu também queria convidar vocês, se vocês quiserem passar numa consulta individual, entender o mapa astral de vocês, entender o ano de vocês, a revolução solar, a fase de vida, eu realizo esse tipo de atendimento. As informações de contato estão na legenda, e também aqui embaixo na legenda tá o meu Instagram, que é o astropedia.bn, BN é de Bia Nogueira, astropedia.bn. Lá é uma plataforma que eu coloco conteúdos complementares ao que eu trago aqui pro YouTube, tá bom, minha gente? Bom, a casa 2 em astrologia, né, é a casa que fala sobre os nossos bens materiais. Como que eu acumulo recursos? Como que eu lido com o dinheiro, tá? E aí vai gerar uma dúvida muito interessante, né, muitas vezes, que é a seguinte: poxa, eu comecei na casa 1, que é uma casa tão profunda, né, que fala do meu instinto, da construção da minha individualidade, da manifestação do meu instinto, do meu ser no mundo, e de repente eu passei para a casa 2, a casa das finanças, né? Que mudança é essa? Que tem a ver uma coisa com a outra? Por que eu começo numa área tão profunda, que é o entendimento do meu instinto, e de repente, para a casa 2, quando eu viro da casa 1 para a casa 2, de repente pulo para dinheiro? O que tem a ver uma coisa com a outra? Porque a casa 2 não tem a ver com dinheiro. Né? É uma casa que, claro, tem a ver com dinheiro, mas a base dela não é o dinheiro. A base dela são os meus valores. Como que eu lido com os meus valores? Quais são as minhas prioridades na vida e como eu cultivo essas prioridades? Se eu mudo toda hora de prioridades, se eu mudo toda hora de valores, se eu me atenho nas minhas prioridades, se eu me atenho nos meus valores. A casa 2 tem a ver com como eu cuido dos meus bens materiais. Se você acha que o seu primeiro bem material é o dinheiro, você está confuso. O primeiro bem material que a gente tem é o nosso corpo. Então, se a casa 1 é a casa que fala sobre como eu me expresso no instinto, tem vídeo aqui sobre a casa 1, depois que você assistir esse, vai lá dar uma conferida. A casa 2 é o que eu consumo no meu corpo. A casa 2 tem a ver com, sim, claro, depois, hoje, né, no século que a gente tá, com a vida que a gente leva, com o que eu gasto dinheiro, como que são minhas compras, como que eu negocio, também pode ter a ver com a casa 2, tá? Não é só com outros pontos que você tá pensando aí no seu mapa astral, mas com a casa 2 também, como que eu gasto dinheiro, como que eu ganho dinheiro, tem a ver com a casa 2. Só que tem a ver com os meus consumos. O seu primeiro consumo não é seu consumo financeiro. O seu primeiro consumo é o que você põe pra dentro. É o que você come. É como você cuida do seu corpo, o seu primeiro bem material. Que remédio que você toma?
quanto você consome de água, né? Então você vê que a casa 2 é uma casa que tem a ver também com bem-estar e saúde, mais do que com dinheiro. Na verdade, não mais do que, mas antes de, né? Porque eu preciso ter um corpo para eu poder trabalhar, para poder ganhar dinheiro, para poder pagar conta, tá? Então a casa 2 tem a ver com valores. A casa 2 tem a ver com o quanto eu mudo de valores ao longo da minha vida, como que eu mudo de prioridades ao longo da minha vida, como que eu lido com as minhas prioridades, tem a ver com que tipo de consumo que eu tenho, o que que eu como. Ah, mas eu li que a casa 1 e a 6 é que tem a ver com saúde. Bom, tudo bem, né? Só que a casa 2, se a gente tá sabendo que tem a ver com bens materiais, e o nosso primeiro bem material é o nosso corpo, se você acha que isso não tem a ver com saúde, se você acha que os seus consumos não tem a ver com saúde, como pode? Né? A casa 2 tem a ver com o físico, tá? Também, né? A casa 2, minha gente, vai ter a ver sim com o meu dinheiro, porque vai ter a ver com como eu construo como eu mantenho essas prioridades na minha vida. A gente não falou no primeiro vídeo ali da casa 1, depois você assiste, tá? No final aqui do vídeo você assiste. Mas a gente falou que a casa 1 tem a ver com a vitalidade, o impulso inicial para fazer as coisas. Como que eu acordo de manhã para ter esse impulso inicial para fazer as coisas, né? A casa 2 vai ter a ver como eu mantenho essas coisas. Como que eu mantenho essas coisas? Como que eu cultivo essas coisas? O que eu escolho cultivar na minha vida? O que eu escolho cultivar na minha vida? Qual que é a minha prioridade para cultivo na minha vida? Né? E como que eu faço esse cultivo? E claro que vai ter a ver com, tendo a ver com bens materiais, tem também a ver com acúmulo de recursos e dinheiro. Então quer dizer que o planeta, se eu tenho um planeta, um Marte, planeta da guerra, do guerreiro, ali na casa 2, então eu vou ter uma relação com as finanças de guerra. Tá? Eu tô sempre travando uma guerra ali com o meu campo financeiro. Depende das condições desse Marte, em qual signo esse Marte tá. Por um lado, eu tenho um guerreiro dentro de mim para lidar com as finanças. Por outro lado, eu tô sempre me desafiando nesse sentido. Tem sempre um desafio para eu superar ali. Mas eu tenho uma determinação, né? Se eu tenho Vênus nessa casa do dinheiro, nessa casa das finanças, a minha relação com as finanças é uma relação de prazer, né? Eu adoro sentir que eu tô conseguindo ganhar dinheiro. Só que eu também tenho um prazer enorme em gastar dinheiro, né? Eu gosto de coisas boas, né? Sabe assim, né? Então, não é que eu gasto por impulso, eu penso na hora de gastar, mas pra eu gastar vai ser uma coisa que me dá prazer, que me traz bem-estar, né? Então você vê que a relação com o dinheiro e com as finanças e com o corpo vai mudando, né? Às vezes eu ganho muito dinheiro no meu mapa astral, mas eu tenho uma tendência enorme de gastar dinheiro. Às vezes eu ganho um pouco de dinheiro no meu mapa astral, mas aquilo que eu ganho, eu vou juntando aos pouquinhos, juntando, até que eu vou construindo um negócio, né? Ou esse enrijecimento me desanima, ou esse enrijecimento me estimula a ganhar mais. Cada um vai ter algumas configurações planetárias ali, cada um vai ter alguns signos ali. Se eu tenho um signo mais ambicioso numa casa 2, vou dar alguns exemplos para vocês, né, minha gente? Nada aí vai ser definitivo, a gente vai ter que olhar para o seu mapa astral, mas se eu tenho um signo um pouco mais relacionado à ambição, ao crescimento, ao resultado, um Capricórnio, eu sinto que a ambição é muito importante para mim. O meu cultivo dos meus bens materiais não pode ser só um cultivo, tem que ser uma conquista contínua, né? Às vezes eu tenho um signo que prioriza o conforto, eu quero ganhar dinheiro, abre em Câncer a casa 2, né? Eu quero ganhar dinheiro, quero, mas é muito mais para ter um conforto do que para ter um reconhecimento, um resultado. Depende do signo que eu tenho na minha casa 2, depende dos planetas que eu tenho na minha casa 2, depende do regente do signo que tá abrindo aquela casa. Não é isso? Mas vai sim ter a ver com dinheiro. Às vezes, faz esse exercício aí. Muitas vezes, assim, se você entende um pouco de astrologia, você vê qual signo que abre a sua casa 2 e você vai atrás do regente no seu mapa astral. Às vezes você consegue ver com o que você tem mais tendência de ganhar dinheiro e de gastar dinheiro, tá? Vai ter uma ressonância. Você fala, ué, mas por que parece uma coisa com a outra, né? Eu adoro gastar dinheiro com atividades holísticas e terapêuticas, mas eu também tenho tendência de ganhar dinheiro com isso. Porque eu adoro isso, tenho uma habilidade nisso, estudo isso, né? Então, você vê que a casa 2 vai ter muito a ver com esse cultivo, vai ter a ver com como você se alimenta, como você cuida da sua alimentação, que remédio você toma, o que está no seu consumo de hábito, o seu hábito de consumo, né? Como que você estabelece esses consumos nos seus hábitos.
Com o que você tende a gastar mais no dia a dia ou juntar dinheiro? E claro que vai ter a ver com a sua relação com as finanças, né? E claro que vai também ter a ver com como você se cuida, esse bem-estar, esse cultivo das coisas que são importantes para você. Quanto que você muda de prioridade, quanto que você mantém a sua ideia, a sua prioridade ali para você não mudar e manter aquilo, né? É o cultivo, mas tem muito a ver com a matéria, tá? Tem muito a ver com o autocuidado que a gente tem também, porque o corpo é o nosso primeiro bem material. Deu para entender um pouco? Deu para entender que não é que a gente está saindo de uma casa de individualidade, instinto e caindo numa casa de dinheiro, mas a gente está transitando para entender que primeiro eu conquistei uma coisa, agora eu tenho que manter essa coisa, né? Agora eu tenho que cultivar essa coisa. Como que eu lido com as coisas que eu tenho que cultivar? Como que eu lido quando eu sou criança, como que eu lido com a canetinha que eu tenho? Eu empresto? Olha os meus bens materiais, eu empresto? Eu sou generosa ou sou mão de vaca, né? Muquirana, não quero emprestar. Então, como que eu lido com essa generosidade? Claro que depois que a gente vai envelhecendo, ficando mais velho, a gente também na casa 2 vai derrubando o instinto. Primeiro eu posso ser super apegada nos meus bens materiais, de repente eu vou evoluindo, me entendendo mais, até que chega nos 15 anos ali eu falo, gente, não é isso que vai me trazer segurança na vida, pode pegar emprestada, né? Mas tem uma base, né, sobre a qual tudo é construído, e assim a gente vai se entendendo um pouco mais. Tá bom, minha gente? Em que signo? Que signo que abre a sua casa 2? Você tem algum planeta nessa casa 2? Né? Você consegue entender qual é a relação entre esse planeta que você tem, ou esse signo que você tem abrindo essa casa, e os seus hábitos de consumo? E como que você se cuida? E como que você constrói suas finanças? Né? Conta aqui embaixo pra mim. Tá bom? Muito obrigada pela presença aqui nesse vídeo. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, me deixar um comentário e que aqui embaixo na legenda tem as minhas informações para consulta individual e também tem o meu Instagram que é o astropedia.bn. Um grande beijo e bora então entender mais sobre o nosso mapa astral.